Tá, então tá bom. Quer começar, Bob, já que já Sim, tá boa com... tarde, todo mundo. Eu sou Robert Bushbecker, Bob, da Universidade da Flórida. Eu estou envolvido num projeto para criar uma rede de aprendizagem sobre governança e principalmente sobre os impactos da infraestrutura na Amazônia. Ah, mas esse espaço aqui da Recam para aprender, para trocar experiência, para ligar a universidade com os profissionais que atuam nessa área, é um espaço muito importante para a gente. A gente gosta de aproveitar, conversar, conhecer vocês. Tá? Boa tarde. O segundo que tá na minha lista aqui é o Cassiano, se ele quiser se apresentar. Ou ele não tá ouvindo. Pode ser o Matheus, então, que já tá com o áudio aberto. Quer se apresentar? Não. Olá, oi, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui, eu acho que agora já abriu o áudio, né? Abriu. Não, eu sou Cassiano, eu trabalhei no ISA até 2011, né, 2007, 2011, depois eu dei a Singu Consultoria no Brasil aí. Legal, bem-vindo, Cassiano. Ok. Matheus, já tá com o áudio aberto. Quer se apresentar? Você tá ouvindo a gente? Talvez não. Deixa pro próximo. Cris? Não, também não tô ouvindo. Alô. Oi? Oi, eu sou Paolo Sartorelli, trabalho com restauração florestal, repliquei a muvuca de sementes lá no oeste da Bahia, com a ajuda do Eduardo Malta, e estou aqui mais para ouvir e escutar vocês aí. Legal. Alexandre? Pode dizer? Olá, então, Alexandre, professor da Unemate aqui em Alta Floresta, no Mato Grosso. Também contribuo com o Instituto Ouro Verde, uma ONG que trabalha aqui também com sistemas agroflorestais, entre outras coisas. Então aí. Valeu, Alexandre. Júnior? Também não. Boa tarde a todos. Sou o Júnior, um dos técnicos responsável pela restauração no Instituto Socioambiental. Estamos aí para acompanhar e no que precisar para complementar alguma coisa. Legal, Júnior. Obrigada. Eber? O Weber vai se apresentar aqui, tá comigo. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Eber, trabalho no ISA, sou analista de geoprocessamento e atualmente coordenador do escritório que nós temos em Canarana, no Mato Grosso, onde estamos desenvolvendo as iniciativas de restauração florestal. Quer aproveitar, Guilherme? Sim, pode ser. Meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro florestal, eu trabalho no ISA há 3 anos, eu acompanho as atividades de restauração florestal, sou responsável técnico pela Associação Rede Semente do Xingu e acompanho também a qualidade da semente da associação. Legal. Eduardo, quer também aproveitar? Sim, boa tarde, sou Eduardo Malta, trabalho no ISA desde 2006, aí com essas estratégias de restauração florestal. Legal. Eu pulei alguém, acho que
Não, Cris não falou, eu acho. Bem, acho que a gente pode ir começando, então. E aí, se for entrando mais gente, que já são 3h07. E se faço o Guilherme e o Eduardo quiserem ligar a câmera, que aí a gente vê vocês também falando. Mas pode começar. Muito obrigada por apresentarem. Acho que uma super oportunidade de aprender com essa experiência grande que vocês têm. Legal, obrigado. Obrigado, Carol, obrigado, Bob, e o Weber também, que articulou para a gente estar aqui hoje fazendo essa conversa. Eu vou começar falando e vou passar para o Guilherme, para ele continuar. Então, eu vou falar mais do começo da história, como é que a gente chegou nessa estratégia de restauração florestal, né, nesses últimos 10 anos. Pode passar para mim, Gui? Peraí que não está indo. Ah, foi. Bom, o ISA é uma ONG que trabalha há muitos anos, há mais de 2 décadas, com povos indígenas. E inclusive dentro do Parque Indígena do Xingu, e territórios aí da bacia do Xingu. E ele foi percebendo com os anos que o parque foi sofrendo um abraço do desmatamento, né? O desmatamento foi aumentando muito e afetando principalmente as cabeceiras do rio Xingu. Então, as nascentes do rio, a gente pode ver nesse mapa, estão todas fora do parque, uma grande parte delas fora da terra indígena. Então, elas não estão protegidas. Elas estão nessas áreas aí que muitas delas estão em vermelho, sofrendo desmatamento. E aí o ISA resolveu, com um pedido dos povos indígenas muito claro, de que queria que a gente trabalhasse com quem estava em volta do parque, com quem estava nessas áreas onde estava acontecendo o desmatamento, para ajudar a conter e principalmente para recuperar e preservar as matas ciliares, para poder manter a água boa do Xingu. Próximo. Então, o rio Xingu está passando bem no meio aí dessa área verde no meio, que é o Parque Indígena do Xingu. E a bacia hidrográfica que começa no Mato Grosso, aqui na região do Cerrado, e vai até lá em cima, ou melhor, até lá embaixo, lá em Altamira, onde é a foz no Rio Amazonas. Ele deu uma travada aqui, só um minuto. Tá. E aí a gente não tem nossa atuação mais aqui desse lado direito da bacia, que é o eixo da BR-158, né? Mas desde o começo, principalmente no começo, a gente teve também muita articulação com quem atuava do outro lado da bacia, desse lado esquerdo, que é a região da BR-163. Né? Inclusive, uma parceria com o pessoal de Alveira, aí, na figura do Alexandre. Também desde aquela época a gente trocava já muita figurinha, fizemos muitas articulações juntos. E uma das grandes articulações foi o lançamento da campanha Icatu Xingu, que na língua camaiorá significa Salve a Água Boa do Xingu. Então foram reunidos vários povos indígenas e também representantes dos produtores rurais, né, dos proprietários, dos trabalhadores, das prefeituras, do INCRA, governos estaduais, federais e municipais, para discutir a questão da água. Né, e foi colocado o foco na água como uma questão estratégica que seria capaz de unir tanto o grande fazendeiro, quanto o índio, quanto a ONG na mesma mesa, porque é um problema que afeta todo mundo. O fazendeiro gosta de pescar, precisa de água para irrigação, acampar na beira do rio, e o índio precisa de água para tudo, para banhar, para beber, para pescar, para tudo, e cada um pode cuidar da água dentro do seu território. Então, é uma campanha de responsabilidade socioambiental compartilhada, em que não adianta só um cuidar da água, cada um tem que cuidar
da parte que lhe cabe, né? Então, assim, dentro da campanha Catu Xingu, cada ator social tinha ali uma missão, as suas próprias metas, para que fosse possível proteger a água boa do Xingu. Pode passar. Então, aí, a campanha foi lançada em 2004, né, muitas articulações foram feitas em 2004, 2005, os primeiros projetos piloto começaram a ir para o chão aí no final de 2005 e começo de 2006, né, e onde a gente se deparou com uma falta de conhecimentos técnicos para aquela região. Então, quais as espécies que vão bem ali, e como que você faz para coletar semente, como é que é o comportamento de cada espécie dessas, era um conhecimento que ainda não existia para aquela região, ou muito pouco, e uma carência muito grande de produção de mudas e sementes. Né? Também tinham poucos viveiros e grandes distâncias entre esses viveiros e as áreas para restaurar, com estradas muito ruins aí no meio do caminho. Então, o plantio, na forma como era feito em outras regiões, né, de você fazer a muda no viveiro, levar para uma área e plantar, nessa região, naquela época, era muito difícil de pensar, porque você ia ficar horas e horas numa estrada esburacada, com um monte de muda numa boleia de caminhão, e ia ser caríssimo, e a chance de sucesso dessas mudas terem um bom comportamento era pequena também. Então, a gente foi experimentando outras técnicas de restauro, né? Inclusive formando viveiros familiares, viveiros locais, né? Alguns viveiros municipais, mas viveiros mais próximos das áreas que tinham que restaurar, e focados nas espécies que teriam mais chance de ter um retorno econômico. E fomos trabalhando com a técnica da muvuca, né, que é uma forma de semeadura direta, que a gente vai explicar mais para frente, mas que resultou aí na formação da rede de sementes do Xingu e também da rede de sementes do Portal, né? Então, que o Alexandre está aí. Próximo. Está com uma demora para passar os slides. Uhum. Uma outra coisa que a gente via também é que a maior parte dos passivos, né, das áreas para restaurar, das áreas degradadas, estavam em grandes propriedades. E essas grandes propriedades tinham muito pouca mão de obra contratada, né? A quantidade de funcionários por hectare era baixíssima, na ordem de 1 para 200 a 1 para 800 hectares. Então, se a gente fosse fazer uma estratégia de plantio de mudas, que tem um trabalho manual intensivo, tanto para plantar como para depois cuidar dessas mudas, ia ser muito difícil desses grandes fazendeiros terem sucesso nesses plantios de mudas. E quando a gente veio com a semeadura direta, foi uma mão na roda para eles, literalmente, porque eles conseguiam colocar essa semente nas plantadeiras que eles já tinham, né, sejam as plantadeiras de soja, ou seja, as plantadeiras de capim. No caso da agricultura familiar, conseguia colocar a muvuca junto com a rama da mandioca, junto com o pé de abacaxi, e assim o reflorestamento se tornava mais fácil do que ter que colocar todas as árvores na forma de mudas. Então, você conseguia, com a semeadura, implantar de uma forma bem mais ágil e prática, e depois as formas de cuidar também disso também eram mais fáceis, porque se consegue estabelecer muito mais árvores por hectare, como o Guilherme vai mostrar depois. E aí, tendo mais árvores por hectare, né, uma densidade mais alta, elas, mesmo de um tamanho pequeno, já conseguem sombrear todo o solo, e aí já inibe o crescimento do capim,
então você consegue ter uma formação de floresta sem precisar fazer tanta manutenção. Né, que no caso do plantio de mudas, a manutenção é muito focada no controle do capim. Bom, aí a gente ia reunindo a demanda por sementes de vários produtores rurais, prefeituras, projetos, empresas, e consolidava essa demanda toda como uma demanda anual por sementes. E aí a gente direcionava essa demanda por sementes para grupos de coletores de sementes, que a gente começou a formar concomitantemente com o desenvolvimento da semeadura da muvuca, da semeadura direta. Então, a gente trabalhava com comunidades em assentamentos rurais, com comunidades em terras indígenas, com comunidades mesmo nas cidades, mas que tinham um conhecimento das espécies, das plantas da região, e fortalecendo esses grupos de coletores dentro dessas comunidades como uma organização produtiva, né, onde cada grupo desse tem uma liderança, que é o que a gente chama de elo, que é responsável por consolidar e fazer a comunicação, a união dentro de cada grupo desse, e a representação dentro da rede toda. E trabalhamos, além da parte técnica da produção dessas sementes, toda a parte de gestão do negócio, de gestão das pessoas, dos conflitos dos grupos. Então, é um trabalho árduo, contínuo, mas é muito importante para que esse benefício, que essa renda da restauração chegue em quem, de fato, tem a floresta em pé, né, que são essas comunidades. Então, isso é a rede de sementes do Xingu, que se tornou uma associação sem fins lucrativos há 4 anos, mas que, de fato, funciona como rede desde 2007. Pode passar. Hoje ela tem, vocês estão vendo os números, mais de 500 coletores, e são mais de 20 toneladas de semente por ano, uma lista de cerca de 200 espécies nativas e algumas agrícolas e de adubação verde. Com essas sementes que a rede produziu, já foram colocados em processo de restauração 5.800 hectares, né, não só no Mato Grosso, mas também em Goiás, Mato Grosso do Sul e também alguns, né, foi levado para outros estados ainda, como um pouco para a Bahia, um pouco para o Espírito Santo, tanto para o Pará, mesmo para São Paulo, também tem plantios com essas sementes da rede. Aí você vê em hectares o quanto que a gente plantou em cada ano, não só a gente, né, não só o ISA, mas também outras empresas, né, como o Cassiano, planta lá pela empresa dele, tem fazendeiros que já aprenderam a técnica, então eles compram a semente da rede e eles mesmos plantam, né, não passa pelo ISA. Então, isso é aquilo que a rede de sementes propicia de restauração, e o ISA é uma parte pequena disso. Então, a rede tem hoje capacidade aproximada de 25 toneladas de sementes nativas por ano, de 214 espécies, né, do Cerrado e da Amazônia, mas nas matas ciliares a gente também encontra espécies que ocorrem na Mata Atlântica, né, no bioma Mata Atlântica, falando mais da floresta estacional semidecidual e floresta decidual. A gente também encontra muitas espécies lá na região do Xingu. E que nesse tempo já rendeu aí 4,5 milhões de reais que foram parar direto na mão desses coletores de semente. Então, isso é a distribuição direta de renda que está foi parar na mão dessas comunidades, desses grupos de coletores que estão se organizando para oferecer esse produto aí no mercado e que estão ganhando dinheiro mantendo as árvores, as florestas
em pé, sem queimar, conservando. Então, é uma forma também de valorizar o trabalho que eles fazem de conservação dessas matrizes, dessas florestas. Né? Aqui a gente vê o histórico de quantos hectares foi plantado pelo ISA a cada ano. Né? E aí, dependendo dos projetos que a gente tinha, a gente ia plantando mais ou menos. E aqui a gente vê, a partir de 2011, quando se começou a falar da mudança do Código Florestal, a gente teve uma redução significativa das áreas de plantio e que demorou até voltar a se recuperar, né? Faz agora 2 anos que começou a crescer de novo, muito em função da desmobilização dos grandes produtores na recuperação das suas APPs, reservas legais. Né? No momento que foi colocado em discussão o antigo Código Florestal, todo mundo parou, aí demorou até aprovar, e aí agora até saiu os caras, as leis e tal, agora que o pessoal está começando a se movimentar novamente, mas ainda de uma forma tímida para executar os seus projetos, as suas responsabilidades de restauração para adequação ambiental das propriedades agrícolas. Mas a gente tem sentido um aumento aí de novo nos últimos 2 anos. Bom, acho que aqui eu já vou passar para o Gui. Pode ser, Gui? Sim, pode. Eu só queria falar que esse risco vermelho aí surgiu do nada na apresentação. Eu não sei de onde que era. Eu vou começar aqui a falar um pouco sobre a... Oi? Então é isso, eu passo para o Gui, vou continuar aqui, depois ao final a gente pode abrir para perguntas e discussões. Ok. Eu vou começar a falar um pouco sobre a técnica que a gente utiliza aqui na região, né? Que é a muvuca. Na verdade, o que seria essa muvuca, né? Todo mundo, quando escuta isso, e quando você vai perguntar para algumas pessoas, muvuca é uma bagunça. Aí todo mundo fala, mas então, vocês misturam sementes simplesmente? Não, a gente vem aprimorando há um bom tempo essa mistura de semente, né? Espera aí que travou. Então, a preparação da muvuca, a gente leva em consideração várias coisas, né? A principal dela é qual a porcentagem de germinação que tem essa espécie que a gente vai utilizar. E, além disso, qual que é a sobrevivência dela? Porque não adianta ela só germinar e não sobreviver. Ela vai germinar e vai morrer. Então, a gente leva em consideração esses 2 fatores para fazer o cálculo da quantidade de sementes que a gente vai colocar nessa muvuca. Aí a gente também considera, para simbolizar uma regeneração. Então, a gente leva em conta as plantas que vivem até 3 anos, que a gente calcula em média de 50 mil plantas por hectare. As árvores que vão viver até uns 20 anos, que a gente leva em consideração que vai ficar 3 mil plantas por hectare. As árvores que vivem até 100 anos, 2 mil plantas por hectare, e árvores que vivem em mais de 100 anos, 1.500 plantas por hectare. Aí a gente vai pensar, mas nossa, essa quantidade de plantas por hectare, qual a quantidade de semente? A gente leva em consideração aproximadamente 25 quilos de feijão de porco, 1,5 de crotalária, 1,5 de feijão guandu e de 20 a 40 de nativa, que está distribuído nessas árvores que vivem de 20 a mais de 100 anos. Aí aqui é mostrando um pouco a diversidade da muvuca, né? Que ela tem o Oiti da mata, feijão de porco, essa semente mais branquinha, onde a seta está puxando, anchico cuiabano, abóbora. Até muitas vezes quando a gente faz o plantio, a gente não vai fazer monitoramento, até mesmo os proprietários vão lá pegar as abóboras. E é uma das melhores abóboras que eu já comi, são as que a gente planta na muvuca. Elas servem para também competir com o capim, né? Elas vão fazer a função ali do feijão de porco. Aí, depois que a gente fez colocou todas as sementes, a gente tem que misturar, né? Aí, quando é uma muvuca, uma área pequena, porque
ela vai variar ali de 60, 80 quilos por hectare, você consegue fazer ela com um manual. Agora quando são muvucas maiores, que fica um pouco mais pesado, a gente utiliza as bitoneiras. Aqui são exemplos misturando, igual essa, só que nessa propriedade não tinha bitoneira, né? É uma muvuca para 11 hectares. Deu um baita de um trabalho. E aqui na esquerda é uma imagem com uma bitoneira portátil, uma pequenininha. Aí como plantar, né? A gente leva tudo isso em consideração. Em áreas onde o relevo é mais acidentado, a gente não consegue fazer o processo de gradear, porque se a gente fizer gradear essa área que é mais inclinada, ela, na próxima chuva que der, vai ter uma erosão e vai perder a semente e vai ficar pior do que já estava. Então, o indicado é pegar essas sementes e plantar manualmente, né? Ir fazendo covinha, andando e jogando a semente. Agora, quando é um terreno propício para fazer com implementos agrícolas, passar o trator, usar um Vincom, que é um terreno mais plano, a gente faz essa imagem de baixo, vou mostrar umas imagens. Aqui, ó, aí existe o lanço mecanizado e o manual. O mecanizado com auxílio do trator, e o manual a gente separa algumas pessoas na área e vão jogando a semente manualmente mesmo. Aqui a gente pode ver um plantio a lanço mecanizado com Vincom. E de baixo uma imagem lanço manual. Aí, além dos a lanço, né, a gente, igual o Edu estava falando, lá quando pensou na muvuca, pensou em fazer os plantios com o equipamento que as pessoas tinham na propriedade, né, que são as calcareadeiras e as plantadeiras. Então, a gente também consegue utilizar as plantadeiras para fazer o plantio, só que nela tem o limitante do tamanho da semente. Então, normalmente, a diversidade ou vai ser um pouco menor, porque as sementes maiores a gente não vai conseguir plantar, ou essas sementes maiores a gente consegue fazer um plantio manual depois. Que a vantagem da plantadeira é que a gente não tem a necessidade de gradear a área, às vezes vai ficar um pouco mais fácil de fazer o manejo por estar em linha, e a lanço é uma coisa mais aleatória. Aí a gente sempre pergunta, né, como ter o sucesso na muvuca, porque não é simplesmente ter todas aquelas considerações lá, ter a semente que vai viver até 3 anos, a semente que vai viver até 10 anos, até 100 anos, mais de 100 anos. Ela tem várias consequências para chegar numa área de muvuca, igual essa que tem nessa imagem. Um dos primeiros passos como é esse preparo? Como a gente sempre fala para todo mundo, né? O preparo é uma das partes mais importantes para o processo de restauração. Se você não fizer um preparo adequado, controlar as espécies invasoras, a gente vai ter um problema no futuro. Então, normalmente, até quando a gente vai conversar com os proprietários, você vai preparar a área igual você prepara para a agricultura. Aí eles, então tá, eu entendi. A gente sempre fala para eles que é o mesmo processo. Se você preparar bem, ele vai ter uma produção boa. Então, na restauração, a gente fala a mesma coisa. Se você preparar bem, você vai ter uma restauração melhor, uma restauração boa. E, além disso, né, são as sementes de qualidade. Hoje, a rede semente, ela vem, a cada ano que passa, a qualidade das sementes da rede vem melhorando. Hoje, ela já consegue produzir laudos de algumas espécies. E isso faz com que a porcentagem de emergência, de germinação e sobrevivência dessas plantas, dessas árvores, aumente. E, consequentemente, a gente pode começar a diminuir a quantidade de semente que joga naquelas áreas. Outro fator muito importante
além de tudo isso, o proprietário está envolvido com essa ação. Propriedades que proprietários simplesmente vê a APP como um local que não tem renda, que não vai dar renda para ele, a gente vai ter dor de cabeça. Agora, em áreas que o proprietário está envolvido, eles vão zelar, eles vão cuidar. Então, essa foto aqui é uma área aqui em Canarana, onde o proprietário está envolvido totalmente nesse processo da restauração. E uma outra coisa importante é o manejo na hora certa, né? Essa área aqui é uma área que foi implantada esse ano, que passou ano 2017. O preparo da área não foi adequado, controlar o capim, não fizeram o controle após. Daí a gente até, algumas pessoas na propriedade falavam, naquela pastagem, falava, não, rapaz, aquilo ali é uma área de restauração mesmo. Então, para caminhar aqui era bem difícil. E aí eu fui lá, conversei, aí qual que foi a solução? Porque a gente fez um plantio a lanço. Para não perder tudo, eles tiveram que começar a fazer uma roçada manual. Eles estão roçando 5 hectares de capim na enxada, para tentar controlar o que eles perderam lá no início, que é o que a gente sempre fala, né? Se você faz o preparo bem feito na área, cuida da área, você não vai ter tanta dor de cabeça, igual o Edu estava falando, né? A gente vai usar as adubações verdes para competir com o capim. Só que eles perderam um tempo de tudo, aí agora vai ter muito mais trabalho para cuidar de uma área que poderia ter ficado desse jeito, que as duas áreas têm a mesma idade. Essa aqui tem a do proprietário envolvido com a ação e essa área do manejo. E também, né, para poder saber como está o desenvolvimento da área, a gente faz os monitoramentos, acompanhamento dessa área. A gente pode ver na foto esquerda inferior, onde eu estou em pé, que é lá do jatobá. Esse jatobá aqui, ele foi plantado em novembro do ano passado e foi tirada essa foto mais ou menos 4 semanas, no auge da seca. A gente pode ver que o jatobá está verdinho, bem firme, se estabeleceu bem na área. Aí, nesses monitoramentos, a gente tem alguns dados, né? Igual o Edu estava falando, sobre quantidade de indivíduo por hectare. Essas aqui são algumas propriedades que a gente analisou, de alguns monitoramentos que realizamos. Aí tem lanço manual, mecanizado, e o plantio em linha, que é com plantadeira. A gente pode se atentar aqui nessa propriedade, a segunda propriedade, no primeiro monitoramento, igual eu estava falando, né? A quantidade de indivíduos por hectare. A gente pode ver que nesse primeiro monitoramento a gente encontrou mais de 46 mil indivíduos por hectare. E no quarto monitoramento, mais ou menos 2 anos depois, ele continua com um número bem elevado, mais de 21 mil indivíduos por hectare, que diferentemente de áreas de muda, a gente vai usar na faixa de 1.676, que é o espaçamento tradicional, né, 3x2. A gente consegue ter um número de indivíduos bem maior e uma cobertura de área bem mais rápida. Aqui é a mesma informação, só que em gráfico, né, que a gente consegue ver essa tendência, né, do monitoramento, que algumas sementes comentou lá no início, eu comentei lá no início sobre a germinação e a sobrevivência, né? A gente vê que nos primeiros anos, com as primeiras chuvas, muitas das sementes vão germinar, mas com o passar do tempo algumas vão diminuindo, né, e vão se estabelecendo. Que a gente consegue ver que do terceiro monitoramento para o quarto, começa a ficar meio que estável a quantidade de sementes de árvores por hectare. Aí aqui é a parte da germinação e sobrevivência média. Muitas pessoas, quando vai comprar semente, elas ficam questionando que semente nativa deveria germinar 90%, 99%, 100%. E a gente sabe que isso não é o real, né? Não vai germinar 100%. Então, a gente sempre trabalha com essa faixa aqui de
no mínimo ali, ó, uma faixa de 3 a 20%, mas ali germinando até uns 4% fica um número muito bom de indivíduos por hectare. Aqui é as mesmas informações, só que em gráfico, para poder enxergar isso, né? A gente vê que tem essa queda da quantidade de indivíduos e depois ela vai se mantendo. Aí a gente faz sempre a comparação, né, de diferença entre técnicas da semeadura direta e o plantio de mudas. Aí, uma das que eu acho que é bem interessante sobre a diferença das duas técnicas são o sistema radicular íntegro na semeadura direta e o plantio de mudas, que tem o radicular danificado. Por que a gente fala que o sistema radicular da semeadura direta é íntegro, né? A semente ela vai germinar já naquele local, onde ela já vai estar acostumada com aquele solo, com aquele ambiente. Agora, o plantio de mudas não, né? A gente vai produzir aquela muda naquele saquinho, num ambiente adequado, onde a gente vai molhar sempre que possível. Aí depois a gente tira daquele saquinho, que a raiz está acostumada com aquele ambiente menor, e coloca no chão, que ele vai pegar seca, vai pegar um sol de rachar, e muitas das vezes essas mudas acabam não aguentando e morrendo. Outro fator é o efeito de herbivoria, que a semeadura ela aceita e o plantio de muda não. Um dos motivos que a semeadura aceita é pela quantidade de plantas que a gente semeia e também porque a gente usa muito a adubação verde. Aconteceu esse ano mesmo, eu fui numa propriedade, eu cheguei na propriedade, olhei, tinha acabado de fazer 4, 5 meses que tinha plantado, os feijões era para estar fechado, né, que está nascendo. Eu cheguei na propriedade e observei que estava um vazio, a formiga chegou e comeu tudo. Só que quando eu cheguei bem perto da área, na verdade eu nem queria chegar perto, falei, ixi, ferrou meu trabalho, matou tudo. Aí eu pensei, fui chegando perto da área, observei que as formigas só pegaram as adubações verdes. As nativas, elas nem encostaram nela. E tinha muita nativa. Aí a adubação verde ela comeu, mas a gente conseguiu fazer o controle dela e a área está indo muito bem. A semeadura direta, alta tolerância à seca, e a muda, mortalidade na seca. A gente pode ver naquela imagem que eu mostrei, onde eu falei do jatobá. Ele está na época da seca, ele está com a folha bem verde, ele está tranquilo, ele nem está sentindo a seca. Agora, alguns plantios de muda, a gente vai, boa parte das mudas não aguenta a seca. A diferença da semeadura e o plantio de mudas também na recuperação rápida do solo, e da de mudas, recuperação lenta do solo. Semeadura direta, ela fortalece a produção de semente, como a rede de semente do Xingu, a rede de semente do Cerrado, do Portal, quer falar. E a de mudas fortalece os viveiros. Aí, semeadura direta, viabiliza o ralheamento de árvores em campo, ficando com a melhor para o manejo genético. Porque como na muvuca ela vai muitas árvores por hectare, a gente consegue andar nela e poder analisar qual árvore a gente quer deixar. Porque vai ter alguma, você olha, aquela ali está um pouquinho torta, você pode tirar, porque a gente sabe que vai ter mais árvores naquele local. E no plantio de mudas, tem dificuldade de ralheamento e para melhoramento genético. E a gente sabe que a gente tem uma grande dificuldade da silvicultura das nativas, porque a gente planta nesse espaçamento tradicional nosso de 3x2, 2x2, 1x1, e elas vão bifurcar. Na semeadura direta, boa parte das plantas, elas não têm bifurcação. Aí todo mundo se pergunta, né, qual que é o custo de árvore no plantio de muvuca e o plantio de muda. O custo por árvore na muvuca chega a 39 centavos. A muda pode chegar até R$ 7,20, porque esse valor de 39 centavos
também pela quantidade de árvores que a gente tem por hectare, pelo custo, né? Aí agora um dos resultados ao longo desses 10 anos que a gente tem da muvuca, né? A cobertura do dossel chega a ser superior a 90%. Então, como tem uma grande quantidade de indivíduos por hectare, essa cobertura de dossel ela alcança bem rápido. A altura média das árvores ela chega de 8,3 metros para mais ou menos 6. A área basal ao longo dos 10 anos é similares à área de sucessão secundária da Amazônia, com alta resiliência. Biomassa acima de 5,36, que é 1,8 vezes maior que o plantio de mudas. Fuste, igual eu tinha comentado, né? Fuste reto, 70% das árvores, sem bifurcação. Esse fato é muito interessante, porque a gente for pensar em plantios com viabilidade econômica, a gente quer árvores cilíndricas e altas, né? A muvuca ela pode ajudar muito, porque a gente pode caminhar em áreas, a gente sempre vê vários jatobás, ipês, super reto e grandes, né? E nessas áreas também, o solo é normalmente bem coberto com serrapilheira, porque às vezes em plantio de muda a gente observa alguns bosques, né? Número de indivíduo adulto também por hectare, os indivíduos jovens. A muvuca é uma coisa também interessante que não está aqui no resultado, que é bom falar, que também está aqui, né, nos indivíduos jovens, né? São o número de regenerantes que a gente, ao andar nessa floresta mais velha, a gente consegue vários regenerantes, a gente consegue ver vários estratos nessa área, diferente do de muda, que a gente planta aquelas praticamente ao mesmo tempo, e na muvuca não. Algumas sementes elas podem demorar 2 meses, mas a gente já chegou, ou algumas semanas, mas tem algumas áreas que a gente vai fazer monitoramentos, a gente vê que há 2, 3 anos depois tem semente germinando ainda. Isso faz com que tenha essa diversidade de estratos na área. Aí aqui numa espécies por parcela, o incremento de 3 espécies. Então, a gente encontra 3 espécies que e 13 que estão regenerando lá, porque a gente, como faz um plantio com uma grande diversidade de plantas, tem a presença de muitos animais que começam a circular por lá. A gente já foi fazer monitoramento e olhar fezes de anta com vários tipos de semente nas APPs implantadas. E a riqueza, né? Igual o Edu tinha comentado lá na quantidade de espécie que a Rede Semente do Xingu comercializa, mais de 200. Nesses plantios, nessas áreas monitoradas, foi encontrado 155 espécies, sendo de 95 gêneros e 42 espécies, 42 famílias botânicas. Eu acho que era isso, né? Falar um pouco sobre os resultados que tivemos no Xingu. Aí a gente está aberto às perguntas, questionamentos. Desculpa esse risco vermelho na apresentação. Obrigada, meninos. Muito legal. Entrou algumas pessoas enquanto vocês estavam apresentando. Se eles quiserem se apresentar pelo chat, ou se for fazer perguntas, eles se apresentam também. Alguém tem alguma pergunta? Quer começar? Se quem não estiver falando puder desligar o microfone também, a gente agradece. Bom, Guilherme e Eduardo, muito obrigado. Eu queria só perguntar, bom, parabéns pelo trabalho, é muito interessante, foi bem clara a apresentação, e eu queria
só entender como vocês melhoraram a qualidade das sementes ao longo do tempo. Qual foi o esforço e os técnicos usados para melhorar? E também qual é o técnico indicado para controlar capim depois do plantio na muvuca? Eu posso responder, aí o Edu pode complementar. Então, a rede, ela tem hoje 10 anos, né? A gente vem caminhando, todo mundo sempre trocando informações, fazendo várias oficinas. E hoje, quando a gente... Uma das coisas que a Rede Semente analisa, né? São a qualidade. E ela é dividida da seguinte forma, né? O coletor, ele coleta essa semente, ele já vai fazer essa primeira análise da qualidade dela, visual, e na casa dele. Ele vai catar essa semente e vai fazer o próprio teste de germinação. Aí ele vai pegar essa semente e vai no grupo de coleta dele da rede de semente. Aí um elo, que é uma pessoa responsável por aquele grupo, que é coletor também, ele vai olhar aquela semente e analisar visualmente. Aí outra pessoa, o elo institucional, que é um elo, que é um responsável de alguma instituição que toma conta daquele núcleo, ele chega para pegar essa semente, ele também analisa ela, ele vai olhar ela e vai fazer o visual, ó, tá bem beneficiada, quebra algumas sementes para ver se o embrião tá vivo, se não tá oxidado. Aí ele vai entregar essas sementes na casa de semente. Na casa de sementes, o responsável vai olhar a semente de novo, visualmente, e vai separar um pouco da semente para fazer o teste em canteiro nas casas de semente e separar a semente para mandar para os laboratório de semente da Unemat, que a rede tem parceria hoje. Então, a gente vem sempre melhorando, né? Porque a gente pode ver, ela tem várias etapas. Começa lá no coletor e não termina só na casa de semente. Ela tem esse passar para o laboratório e também dos compradores, né? Que a gente sempre repassa para a associação, olha, essa semente está germinando bem. E vem melhorando. Respondi a primeira pergunta? Sim, mas tudo bem, você... Aí na sequência... Pode falar. Não, mas eu queria entender, porque faz uma inspecionando a semente, depois que vai retirar as sementes que não têm boa qualidade, ou vocês têm que melhorar no armazenamento, no transporte, ou na forma de coletar? Quais são as técnicas que eles têm que usar para melhorar? Não, é isso que a gente vem melhorando, observando, né? Algumas espécies, por exemplo, a gente tinha um problema com a embaúba, dificuldade dela germinar. A gente fez uma pesquisa e descobrimos por que ela não estava podendo germinar, com o auxílio da Unemat. Então, aí, algumas espécies recalcitrantes mesmo, a gente não consegue armazenar. Então, essas espécies a gente coleta e logo já vai para o plantio, ela já chega e vai para o plantio. Então, a gente já consegue observar quais são essas espécies que a gente tem mais problema e a gente tenta buscar durante o caminho da semente, do caminho da semente até a restauração, qual etapa que está tendo esse problema. Ou se ela na coleta, ou se é na matriz, ou se é no transporte. Então, hoje a gente tenta rastrear qual que é o problema de cada espécie. Eu poderia complementar que a gente tem, como o Gui falou, né, o problema da qualidade da semente pode estar em qualquer ponto, desde a coleta até o próprio plantio. Então, às vezes, a semente não nasce porque você teve um problema na forma que você semeou ela, né? Então, aí não foi um problema da produção, mas da forma de semear. Mas a gente tem que ficar rastreando em cada espécie onde que tá, se tem algum problema de germinação, e aí para as espécies que a gente vê que tem esse problema, a gente vai atrás da onde que pode estar. E aí a gente faz muita conversa com os próprios coletores, né, nos encontros nas comunidades, nas regionais, nos encontros gerais,
e tenta entender o que pode estar acontecendo. Então, tem coisas desde o ponto da maturação da espécie, que às vezes é difícil de identificar, e aí a gente cria uma estratégia para identificar o ponto de maturação certo, e aí o pessoal começa a fazer. Ou a forma de secagem. A secagem é uma coisa que é muito importante, que é essencial para as espécies de semente ortodoxas, precisam ser secas, e mata as espécies que não são ortodoxas. Então, aí conseguiu ter vários ganhos de qualidade. Aí o armazenamento, né? A gente armazena sementes em ambiente frio, né? Então isso também já melhorou muito a qualidade das sementes, porque a gente vai coletando elas ao longo dos anos e planta tudo no fim do ano. Então a gente tem que armazenar, às vezes, até 8, 10 meses a semente antes do plantio. E, então, a semente ortodoxa no frio, secas, em embalagem impermeável. As sementes intermediárias recalcitrantes é mais difícil para a gente trabalhar, a gente só tem que conseguir trabalhar com algumas, e aí a gente usa, ou a gente não seca tanto elas, e é o caso das intermediárias, ou a gente mantém elas úmidas mesmo, dentro de um recipiente com serragem umedecida e que respire, que circule o ar, para ela não mofar e também não secar. E aí tem os testes também, como falou, as parcerias com o NEMAT, com o Federal de São Carlos, lá no campo de Sorocaba, o pessoal da Embrapa, que tem laboratório ali em Sinop, tem sido parceiros nossos também, recebendo essas sementes, fazendo teste e dando feedback. Então, a gente faz o caminho desde a academia, do monitoramento das áreas que a gente mesmo plantou, e volta lá atrás do coletor, e fica aí vendo para cada espécie o que dá para melhorar. Bom, e da questão do controle do capim, teve vários plantios que a gente conseguiu colocar uma lotação de adubos verdes, né, notadamente feijão de porco, feijão guandu, uma lotação tão grande que essas plantas de adubação verde conseguiram segurar o capim por 3 anos. E aí foi tempo suficiente para as árvores que estavam embaixo se estabelecerem. Depois que o guandu morreu e o capim voltou, as árvores já tinham ultrapassado a altura do capim, e elas foram para frente e depois sombrearam o capim foi sumindo. Em alguns lugares daí, depois do segundo ano, a gente já consegue fazer o manejo do gado dentro dessas áreas para comer as manchas de capim, mais rotacionado, né? Coloca um tempinho, depois tira. E tem várias áreas que a gente não precisou fazer nenhum manejo e deu certo. Mas a partir de 2010, a gente também começou a experimentar herbicidas, né? A princípio, o glifosato no preparo da área, depois a gente experimentou doses menores de glifosato para fazer o manejo, né? Depois que já tinha sido plantado, e depois a gente começou a usar herbicidas que são seletivos para folha estreita, então herbicidas que matam só monocotiledones. E então, hoje, nesses plantios de mais larga escala, quando é possível e recomendável, também tem sido usado esses herbicidas seletivos na manutenção da área, no controle da mato-competição. E aí, bom, complementando que ninguém está perguntando, nessas áreas que a gente colocou alta densidade de feijão de porco, feijão guandu, o crescimento das árvores em altura e diâmetro foi pequeno, foi muito menor do que outras áreas que a gente colocou menos adubos verdes, né, uma densidade menor. Então, as árvorezinhas receberam mais sol e cresceram muito mais.
Então, existe aí um equilíbrio que cada projeto pode escolher entre o crescimento das árvores e não usar herbicida, mas usar uma lotação grande de adubos verdes, ou usar menos adubos verdes e aí poder entrar com o manejo do capim, seja na enxada, como o Gui mostrou, ou com herbicida, ou com sobrepastejo, enfim. Tem várias medidas possíveis. Mais alguma pergunta? Eu só queria fazer um comentário aí com relação ao feijão guandu. O que eu tenho observado em áreas com fertilidade alta, tem que tomar cuidado com a quantidade de feijão guandu, porque às vezes ele desponta muito e segura muito, né? Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Pessoal, outra coisa que eu ia falar sobre a adubação verde, da minha experiência em Cerrado, é que nas áreas que eu coloquei demasiadamente, eu exagerei a mão na quantidade de adubação verde, a densidade de árvore por hectare foi bem menor. Então, onde eu vi que eu coloquei menos, as árvores de Cerrado germinaram mais. E teve uma área minha no Cerrado, no oeste da Bahia, que a adubação verde morreu e foi a área que mais teve densidade de árvores de Cerrado. É isso, só para compartilhar. Eu acho que isso é um fato. Se você sombreia muito a área, o que é espécie típica do Cerrado, quer dizer, que é heliófita, né? Precisa do sol, senão ela não sobrevive, elas vão morrer, né? Vai ser um filtro que não vai deixar passar essas espécies. Se você quer plantar espécies heliófitas, né? Espécies que são do Cerrado ou que precisam muito do sol, não pode usar uma cobertura muito densa de adubos verdes. Eduardo, só uma pergunta para... Quando vocês estão falando de adubação verde, vocês estão falando de fato de manejar essas espécies como adubação verde, ou seja, fazer o plantio, fazer o corte no momento certo, incorporação no solo, ou vocês estão dizendo apenas o plantio de fato consorciado e depois deixar essas espécies seguirem seu tempo natural, enfim. Vocês estão falando de fato de manejar elas como adubação verde ou plantar ela nas áreas em consórcio com as outras? É a segunda opção, é um consórcio onde a gente planta e não maneja. Em raríssimos casos, experimentou esse manejo, mas na nossa experiência mostrou bem trabalhoso e o resultado não foi tão diferente da área que a gente não fez poda, não fez corte desses adubos verdes, então a gente não tem essa prática. Na maior parte das áreas, a gente simplesmente planta e deixa ela seguir o ciclo de vida dela natural. Eu estou perguntando isso porque, apesar de ser um desenho diferente, quer dizer, a gente faz áreas muito menores, com plantio manual, então é muito mais tranquilo você fazer um manejo mais direcionado, porque a gente tem respostas ao contrário, né? A gente tem feito... E aí, quando a gente usa a adubação verde como adubação verde, né? Ou seja, a gente faz o plantio, depois faz a incorporação nas linhas, seja previamente ao plantio das florestais, ou seja, junto com o plantio das florestais, e o resultado que a gente tem tido é bem positivo, principalmente em áreas muito degradadas. E aí a gente tem utilizado para essas situações, principalmente feijão de porco e crotalárias, para esse sistema. Mas também, eu estou dizendo isso porque a gente também enfrenta uma limitação quanto à questão do uso das espécies de adubação verde. Como, de fato, devem ser utilizadas como adubação verde, porque como muitos agricultores vendem a semente, então eles querem que sementeie, para eles poderem coletar a semente e poder comercializar essa semente e aproveitar uma renda importante da área nos primeiros meses ou primeiros anos. E isso, em termos de adubação de solo, não é interessante, né?
mas aqueles agricultores que de certa maneira percebem a importância do manejo adequado das plantas, a gente tem tido resultados muito bacanas, viu? Muito legal, Alexandre. E esse o manejo que vocês fazem é uma poda, ou mais de uma poda ao longo da vida da crotalária e do feijão de porco? Não. Basicamente, quem faz esse manejo, ele pensa em linhas específicas com essas espécies e ele faz depois o corte antes de sementear, e cada espécie vai ter o seu tempo. Antes de sementear, ele faz o corte e a incorporação, seja na superfície ou incorpora no solo, na área. E isso com a crotalária e o feijão de porco. O feijão guandu, quem tem feito o manejo, tem feito com podas, até porque o ciclo de vida dele ele permite isso. Então, e a gente quer também uma sobrevida maior desse feijão na área. Mas é um desafio, viu, Eduardo? Assim, é muito complicado, porque como a turma vende a semente, dificilmente o cara, quem tem feito esses manejos, aí dizendo bem assim a nossa experiência, é quem percebeu o efeito positivo da adubação verde. E aí o cara fala assim, cara, e aí o cara tem uma área, por exemplo, que ele quer potencializar a produção agrícola nos primeiros meses, ou as frutíferas nos primeiros anos, e aí ele não vê mais a adubação verde ou essas espécies só como uma questão de semente, mas ele está mais interessado realmente na matéria orgânica, na fixação de nitrogênio, e aí ele faz um manejo específico, mas são poucos também, viu? A grande maioria aqui também é essa mesma situação de fazer o plantio e deixar a planta seguir o seu ciclo de vida. E aí também a gente não percebe. Aí os mesmos resultados que vocês falaram, a gente também percebe aqui. Agora, quem faz esse manejo, a gente percebe assim, é claro que cristalino assim, a diferença das áreas. Muito forte isso, né? Enfim, acho que talvez um pouco essa experiência nossa também. Não, é muito legal e acho que é uma coisa para a gente também avaliar e pensar onde que é possível a gente fazer, inclusive nos modelos mais voltados para exploração, para uso econômico, né, tanto das agrícolas como das frutíferas e madeiras. Não é o que a maioria das nossas áreas não tem esse perfil, a maioria são APPs de grandes fazendas, mas tem algumas áreas que a gente trabalha em assentamentos de terras indígenas, ou mesmo grandes propriedades que querem um modelo para reserva legal, e aí tem lá espécies de valor econômico, e aí eu acho que realmente a gente tem que voltar a pensar nesse manejo dos adubos verdes como adubos verdes, né, como você disse. Mais alguém tem alguma pergunta? Enquanto isso, se não tiver, eu tenho uma. Eu estava pensando aqui um pouco mais, se vocês me permitem sair tanto da conversa mais ecológica e um pouquinho mais humana, e queria ouvir de vocês desses 10 anos de experiência trabalhando diretamente com os produtores, os fatores que vocês veem que fazem com que eles tenham interesse em fazer o restauro, em implantar a tecnologia, né, da muvuca, essa inovação, e também os fatores que influenciam o sucesso ou não sucesso de casos, né? Porque a gente sabe que nem todo o restauro que se começa necessariamente vai ter o mesmo nível de sucesso. Então, assim, o que vocês veem os fatores mais humanos que interferem nesse processo? Acho que o Gui pode responder, Gui? Sim, posso responder. O fator humano, igual o envolvimento do proprietário, é um dos mais importantes da ação, né? Porque hoje a maioria dos produtores, eles observam a APP como uma área que não vai dar lucro para ele, né? Na verdade, ele vê como uma perda de tempo ter que fazer o plantio. Muitos observam isso, né? Mas quando a gente encontra alguns proprietários que têm uma visão diferente, a gente vê um resultado diferente, que o desenvolvimento é bem melhor. Igual naquela foto que tem o proprietário e o gerente, eles estão sempre bem envolvidos com a ação. E eles estão sempre
querendo saber. Você vai lá na área, eles param o que estão fazendo lá no escritório, vai todo mundo para a app poder ver o que está nascendo, poder acompanhar. Então, além da uma semente de qualidade, se a pessoa que é proprietário ali, o gerente que toma conta da propriedade, não tiver muito afim, não entender qual que é a ação que está sendo feita ali, o resultado não é legal. Igual aquela outra área que tem um monte de capim, que está os rapazes roçando na enxada, é um grupo bem grande, onde a PP é segundo plano. Só vão fazer quando precisar mesmo, mas eles queriam, mas eles não estavam entendendo muito bem como que era a ação, qual que era o processo, qual que era a dificuldade. Aí agora que eles conseguiram cair na real, depois de ver o que aconteceu. E eu sempre uso o exemplo, eles são vizinhos, né, as duas propriedades. Eu falo, vai lá e conversa com o seu vizinho ali, ó, que ele vai te contar um pouquinho, vai te convencer como que tem que cuidar dessa área. Então, eu acho que o humano, para fazer essa recuperação, é um dos fatores mais importantes. A pessoa não abraçar a causa, não ver que é importante fazer aquela recuperação, a área não vinga, não consegue caminhar. Legal. Você tem algum trabalho nesse sentido de conscientização, de engajar eles nesse processo, ou é mais assim, eles vão de repente, uma hora percebe que é importante e faz, assim, que tipo de estratégia vocês utilizam para lidar com isso? Então, eu queria fazer um comentário com relação a isso também. Pode fazer. Uma coisa interessante que eu acho, eu já plantei área com plantio de muda e plantio de semente. Quando você tem um plantio de semente, você consegue um envolvimento maior das pessoas da propriedade. Isso falando aí de grandes propriedades. Então, a questão de usar semente, ela você consegue um envolvimento, e se você consegue esse envolvimento inicial, a chance de sucesso é maior. Só um comentário. E por que tem mais envolvimento? Por causa da semente? Porque você usa a semente, né? Em vez de você usar a muda. É uma... Tá, mas por que a semente? Ele está acostumado a usar semente. Porque a muvuca dialoga melhor com a dinâmica da fazenda. A semente dialoga melhor, porque ele já planta a semente, a soja, o milho, o algodão, e aí ele se vê facilitada a vida dele. Um pouco da minha experiência no oeste da Bahia, eu concordo com os colegas, se não tiver o envolvimento do produtor, ele não vai querer. E eu via muito no oeste da Bahia os produtores frustrados com raiva da APP mesmo, porque eles plantavam muda e morria, plantavam muda e morria. Então, assim, a muvuca, quando ele vê que ele planta com a máquina dele e ele pode depois, no ano que vem, fazer sozinho, porque ele vai aprender a fazer, a coisa dialoga melhor e eu acho que ele dá uma motivação. Agora, isso não significa que ele legalmente ele vai fazer, né? Porque eu tive casos que o cara plantou 1 hectare, ele tinha 30, mas ele não queria fazer pela coisa econômica, que ele achava caro e tal. Então, eu acho que a muvuca, ela dialoga melhor com a dinâmica do produtor, esse perfil de produtor que tem no Xingu e no oeste da Bahia. Uma outra, puxando nesse assunto, é até interessante quando você vai numa propriedade e a gente vai falar sobre a técnica. Muitos ainda ficam com o pé atrás, mas nossa, eles vão plantar esse monte de semente misturada num vincom. Aí quando ele participa, ele vê todo o processo, muitos ficam encantados com o plantio. É verdade. Isso também aconteceu comigo. Teve um exemplo mesmo aqui perto de Canarana, lá em Querência, onde o proprietário nunca tinha visto, né, esse tipo de plantio. Aí a gente foi plantar o pequi, aí a gente chama o pequi por último, porque ele era bem grande a semente, né? Aí ele pegou e falou, mas Guilherme, a gente vai plantar pequi no vincom? Indignado comigo, né? Eu falei, a gente vai plantar com o vincom. Ele, rapaz, mas isso não dá certo. Eu falei, não, mas
como que não dá certo? A gente nem tentou ainda. Ele, não vai dar certo não, Guilherme. Aí a gente montou no trator, ligamos e começou a mandar pequi para tudo que é lado, né? Eu falei, agora anda. E jogando o pequi na área. Aí ele começou a gritar, Guilherme, filma isso que eu vou mostrar lá no sul como que a gente planta um pequi no Mato Grosso. Aí agora toda vez que eu vou na área, ele vai comigo na área para ver esses pequi que tá nascendo. E ele caminha comigo e fica, nossa, mas não é que tem pequi pra caramba aqui? Ele se apaixonou pela técnica, é até engraçado. E ele era muito receoso com esse método. E falava, não, rapaz, aqui eu só planto capim com isso daqui, com um vinconzinho. Aí depois que ele plantou o pequi, eu filmei, e ele mostrou pro pessoal do sul como que planta pequi no Mato Grosso, ele se apaixonou. De fato, existe uma resistência inicial do produtor, porque ele não acredita muito. Uns falam, vai desperdiçar semente, é muito semente jogado fora. Mas depois o produtor, ao andar na área, que, sei lá, 1 mês, 2 meses depois que germinaram as mudas, as sementes, e ele faz a mesma conta que ele faz com o plantio de soja. Então, no Oeste da Bahia, eu andei com um produtor rural, eu falei, produtor, eu vou fazer um monitoramento tal data. Daí ele deu 3 passos, assim, contou as mudinhas nascidas, ele falou, aqui tem 16 mil árvores, não precisa nem fazer. Eu falei, não, vou fazer porque é um produto que eu preciso lhe entregar. Eu fiz, deu 15.500. Então, ele sabe, ele se convence olhando, assim. Então, eu acho que é uma técnica que eu acredito, eu faço, e convence esse setor do produtivo agrícola a fazer. Mas não significa legalmente que ele vai fazer, né? É outra discussão. Legal, muito legal. Só já que a gente está com mais um pouquinho de tempo, Alexandre, de repente, você, não querendo te colocar já, mas te colocando comentar um pouco essa relação com a cultura familiar, se é similar, essa relação do fator humano e do cuidado com o restauro. Ou se quem mais tiver mais experiência também com menores áreas da cultura familiar. Carol, eu acho que, acho que o fator humano é o que dá o diferencial para qualquer área, para qualquer tipo de... É a mão que planta, é a mão que cuida, é a mão que enfim, são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Então, com certeza, quanto mais engajamento a pessoa tiver com a área, e isso aí eu acho que independe até do objetivo da área, mas o que importa é se essa pessoa, aquilo faz sentido para ela, seja uma área de restauro, seja uma área de produção. Mas uma vez que tem uma conexão com aquilo, a pessoa vai cuidar como a gente faz com as coisas que a gente gosta, né? Então, com certeza, o fator humano ele é chave. O que a gente tem percebido aqui, confirmando um pouco do que foi falado também, é que sim, a técnica ela é apaixonante, né? Então, a gente tem inúmeros exemplos, tão emblemáticos quanto esse que foi comentado, a polícia vai prender alguém aí, em algum lugar, né? É o Trump indo pegar o Bob aí. Cadê essa sirene? Assim como foi comentado, acho que as pessoas começam um plantio, e mesmo pecuaristas que tinham aqui, pequenos pecuaristas que faziam anos que não plantavam, que não mexiam com a agricultura, e que estranhavam muito essa questão de ter que plantar banana, ter que plantar mandioca, plantar abóbora, sendo que ele queria só recuperar uma PP. E depois você volta, depois de um tempo, e você vê que não só ele plantou, como ele incluiu outras espécies produtivas, agrícolas ou frutíferas, e que ele vem cuidando da área. Então, de fato, o que a gente percebe, lógico, com romantismo, mas com o pé no chão, né? Mas falando que aquilo que a gente está vendo, parece que a técnica e que essa prática faz despertar nessas pessoas algo que estava latente ou que estava dormindo ali, e ele, de certa maneira, se sente motivado a voltar com algumas práticas que ele havia abandonado. Então, a gente tem alguns casos aqui nesse sentido. E o que a gente busca nos objetivos do trabalho que a gente vem fazendo é justamente cativar as pessoas. Eu estava ontem numa comunidade rural e eu brinquei com os agricultores que vão começar o primeiro plantio esse ano, falando assim, eu quero que vocês... Eu estou desafiando vocês aqui. Se
quem for plantar a primeira vez, se daqui a 1 ano não quiser continuar o plantio, você pode me chamar aqui e brigar comigo, porque tenho certeza que quem faz um pouquinho, no outro ano quer fazer de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente tem agricultores que desde 2010 estão plantando pequenas áreas, né? E todo ano querendo plantar mais, em virtude da ligação que tanto o plantio de agrícolas com florestal, diversidade, é uma questão econômica, é uma questão de fertilidade de solo, é uma questão de beleza para o sítio, que fica mais bonito. Enfim, é um monte de coisa que a gente tem percebido que move as pessoas a se relacionar com essas áreas. Talvez o mais desafiador é esse primeiro movimento da pessoa se envolver, né? Mas o que a gente tem visto é que uma vez que ela se envolve, é uma grande parcela de pessoas que continua e que quer ampliar essa experiência. Poxa, legal, fantástico isso, né? Em geral, a gente vê a técnica como a técnica pela técnica, né? Algo muito prático, mas no caso de a técnica despertar sentimentos e trazer relações antigas ou ser mais interessante por um costume já de trabalhar com semente, muito, muito legal. Gostei. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? O Edu ou o Alexandre, eles poderiam falar um pouco sobre a quebra de dormência para a muvuca, se tem feito ainda, explicar um pouco isso. Isso aí o Cassiano podia responder, hein? Cassiano tem uma experiência boa nisso. Também, é uma. Então, hoje nós estamos utilizando praticamente todas as nossas áreas, a gente planta com plantadeira, tanto aqui no Xingu como lá no Mato Grosso do Sul, e a gente não tem utilizado nos últimos plantios quebra de dormência. Eu acho que em função dos volumes de semente que você usa, o trampo que dá, né, fazer essa quebra de dormência, e eu não vejo resultado tão diferente de uma área que foi feita quebra de dormência de outra que foi feita. Então, em função da questão prática e do processo mesmo, eu não tenho feito mais quebra de dormência. Legal. No nosso caso aqui, também, mesma coisa. A gente tem, na verdade, parte da turma tem continuado a fazer, principalmente com choque térmico. Só que muitos agricultores, inclusive técnicos que têm assessorado os agricultores, que fazem parte da equipe do IOV, pararam também de recomendar e a gente não tem visto na prática muitas diferenças. Aí, para você fazer o procedimento recomendado para cada espécie, se torna praticamente impossível no volume de semente que se trabalha, no volume de agricultores que a gente trabalha todo ano. Então, acaba que muitas pessoas optaram por não fazer e não tem tido nenhum efeito danoso nas áreas, não. A gente tem visto germinação constante dessas espécies mais complicadas e não tem tido nenhum tipo de problema a princípio. Mas tem gente que continua fazendo. A gente continua ainda, pessoas aí, quando as pessoas fazem basicamente por choque térmico, com água morna e fria, enfim, e separando aquelas sementes mais duras para poder fazer esse procedimento. Lá na Bahia eu quebrava a dormência e meus plantios eram relativamente pequenos, assim. Era 1, 2, no máximo 3 hectares. Eu quebrava a dormência e a única experiência que eu tive de não quebrar a dormência foi 2 espécies que eu esqueci de plantar, que se eu não me engano foi o jatobá e a copaíba, não me recordo agora, que depois eu plantei manualmente e elas nasceram todas. Então, não sei se também faz tanta diferença, né? E o que a gente tem percebido também é que no processo de sucessão tem sido benéfico essas espécies um pouco mais tardias, sabe? Claro. Então, por exemplo, a gente tem aqui o olho de cabra ou algumas palmeiras
que às vezes você planta e você começa a ver nascer daqui a 2 anos, mas que no sistema, depois que elas germinam, parece que elas vêm e elas ocupam um nicho ali, elas ocupam um lugar que deveriam ocupar, ou seja, elas não provocam um atraso do sistema como um todo, né? Então a gente foi meio que falou assim, cara, quer saber de uma coisa? Não sei se a gente começa a recomendar isso como recomendava antes, enfim, mas ainda assim, é uma coisa que tem gente que faz, gente que não faz, mas nós estamos nessa, a gente percebeu um pouco isso, de que mesmo essas mais atrasadinhas, elas tinham vindo, que não é o caso da Tobá, que ele viu bem super bem também, né, impressionante, mas aquelas que demoram mais para nascer, e aí não tem atrapalhado o sistema, né, a dinâmica do sistema. Então não sei, não saberia, talvez o pessoal aí mais da área mais técnica, assim, né, podia ajudar a gente de fato a compreender isso, mas... Eu acho que essa questão da quebra de dormência é uma coisa que a gente trouxe da academia, né, dos trabalhos feitos em laboratório. E que, nesses casos, a germinação ela é sempre avaliada por um período determinado de tempo. Então, você faz um teste de germinação, ele vai durar 2 meses, ou ele vai durar 3 meses. Raramente ele dura 6 meses, e nunca ele dura 1 ano, ou mais de 1 ano. E esses estudos eram feitos para subsidiar a produção de mudas. Para ele ter agilidade ali no negócio dele, para ele é interessante que as sementes nasçam o mais rápido possível e tudo ao mesmo tempo, se possível nascer toda na mesma semana, para ele ter um lote homogêneo de mudas depois. Mas na lógica da semeadura direta lá no campo, a gente não precisa que nasçam todos ao mesmo tempo, né? As sementes ficam lá, tem semente que nasce 2, 3 anos depois, e então a gente vê que essa coisa da dormência é um mito, que se você não quebrar a dormência, a semente não nasce. Não, ela vai nascer, ela pode demorar mais tempo. E eu acho que isso foi um aprendizado muito interessante aí da semeadura direta. Mais alguma questão, algum comentário? A gente pode ir encerrando. Bem, acho que é isso, então. Muito obrigada, Guilherme e Dário, pela apresentação. Foi muito legal a conversa e a participação de todos.